esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse o vinheteiro: eis que há 3 anos vim procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, pois a mandará cortar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola. Eu creio que todos aqui já conhecem essa parábola da figueira. E Jesus, nós vimos aqui que Jesus ele gostava muito de ensinar. Jesus ele priorizava mais a questão do ensinamento do que mesmo a pregação. Como assim? Porque existem pessoas que gostam muito de pregar, mas elas não têm aquele dom de ensinar. Porque o pregador, ele ganha almas para Jesus. E aquele que ensina é aquele que vai instruir a alma. É aquele que vai ensinar a alma a caminhar o caminho que vai chegar ao céu. É por isso que todas as pessoas que o pregador ganhou para Jesus, ouviu a palavra, aceitou Jesus, ele precisa ser ensinado. Ele precisa estar na casa do Senhor para aprender a palavra de Deus. E Jesus ele priorizava muito isso, ensinar aos seus discípulos o caminho do céu, a palavra de Deus. Aleluia! Jesus ele diz que havia ali uma plantação de uvas. E o dono da terra decidiu plantar uma figueira. Sabemos que se era plantação de uvas, era terra preparada para uvas e não para figueiras. Mas ele decide plantar uma figueira em uma terra, em uma plantação que não era para ela. Aleluia! E aquela terra era para uvas. E sabe o que eu vejo nisso aqui, meus irmãos? Que eu e você, aleluia, fomos plantados em um lugar que nós não merecíamos. Nós somos plantados aqui na casa do Senhor, aleluia, em um lugar que nós não merecíamos. E aquela planta estava em um lugar que ela não merecia estar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não merecia, mas Deus nos deu uma oportunidade. Eu e você nós não merecíamos, mas Deus nos deu uma outra chance.
terra. Mas vai vir o dia inteiro. Aleluia. E os anos se passam e a figueira continua ocupando espaço, sem dar nenhum fruto. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus confiou em você. Deus espera de você. Quando eu digo você, Deus também fala comigo. Não importa a situação que você está enfrentando, Deus te mandou com propósito. Ele espera frutos de você. Ele confiou em você quando ninguém confiou. Ele acreditou em você quando nem mesmo sua mãe e seus pais acreditavam mais em você. Ele te chamou, ele te plantou e te deu uma responsabilidade que ninguém tinha coragem de te dar. Mas ele deu. E ele espera o resultado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém acreditava em você, mas Deus acreditou que eu e você podemos sim dar bons frutos. Jeremias diz: as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia se renova a cada manhã. Por que a misericórdia? Por que não fala assim? Por que Jeremias diz assim? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada noite. As misericórdias do Senhor se renovam a cada culto que você vai. Não. Ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na tua vida a cada amanhecer. O que Deus está dizendo? Que quando nós abrimos nossos olhos, nós não merecíamos, aleluia, o que nós merecíamos por causa de nossas falhas, nossos pecados, era morrer para sempre. É como a palavra diz, aleluia, você merecia morrer para sempre, mas por causa das minhas misericórdias, por causa da minha graça na tua vida, o meu amor na tua vida, a minha confiança em ti, aleluia, eu te dou essa oportunidade de te acordar. Aleluia. Quantos não dormem e não vê mais o amanhecer? E por isso ele está dizendo: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É cada vez que eu e você abrimos os olhos, meus irmãos. É motivo de nós sermos gratos ao Senhor e receber este dia como uma nova oportunidade para fazer aquilo hoje que nós não fizemos ontem para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos a obrigação de dar frutos. Foi para isso que Deus nos chamou. Sabe o que, aleluia, o dono da terra diz? Traz o machado, corta. Ela não está servindo para nada. É tempo de cortar. Já esperei demais os frutos. Já dei oportunidade demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, eu vim aqui primeiro ano e não vi frutos em ti. Aleluia. Eu vim segunda vez e não vi frutos em ti. Eu vim a terceira vez e continuo vendo somente galhos. Para alguns, galhos secos. Para outros, só tenho visto a aparência, só folhas verdes. Mas cadê o fruto? Olha, eu te visitei 3 anos seguidos e não vi fruto. Sabe o que Deus está dizendo? Não é para todos, mas para alguns Deus está dizendo: já faz tempo, não faz, que eu te plantei aqui? Já faz tempo, não faz, que eu te chamei? Cadê os frutos? Porque a oportunidade eu te dei todos os dias. Estou te dando todos os dias. Traz o machado, corta.
Porque eu e você temos a obrigação de dar frutos. Mas Deus tem visitado alguns e tem visto frutos. Frutos podres. Deus tem visitado outros e tem visto frutos. Porém, frutos verdes ainda não estavam maduros. E outros Deus tem visitado e não tem visto fruto nenhum. Mas ele está indignado, o dono da terra está triste, está decepcionado com aquela árvore. Ele depositou sua confiança em que aquela árvore, olha, tu foi plantada no lugar que tu não merece. Tu está recebendo nutrientes da terra, tu está recebendo, aleluia, sendo alimentado com a água, tu está sendo alimentada, regada, em um lugar que tu não merecia. Deus está falando aqui para você, olha, você está sendo alimentado pela palavra, você está sendo ensinado pela palavra, você está sendo alimentado, você tem o Espírito Santo para te ajudar, para te guiar, e mesmo assim, estás ocupando espaço inutilmente na minha terra. Estás sugando alimento, produto da terra e não queres dar fruto. Corta! Mas aí, o que eu acho mais lindo é que chega o remedeiro. Chega Jesus. Chega Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele chega e diz para o Pai, para o dono da terra: dá mais uma chance para ela. Senhor, dá mais uma chance para essa árvore. Dá mais uma oportunidade para ela. Não, mas eu já dei, já faz 3 anos. Já passou o tempo dessa figueira dar frutos. Mas dá só mais uma. Olha, dá mais um ano para ela, que agora eu vou fazer diferente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou adubar ela. Eu vou, aleluia, o que é que ele diz aqui? E respondendo ele, disse-lhe: deixa mais um ano, até que eu a escave e a esterque. Agora ele vai mexer no profundo da árvore. Ele agora vai escavar, porque agora só ele vê o que está lá escondido. As plantações, a gente olha, tem aquele vestido, né, que come, né? Mas quem planta sabe que também nasce nas raízes. Então o árvore tem que ser cortado ali, começando pela raiz. Aquela árvore não tinha fruto, mas ela estava enraizada em uma terra boa. Ela estava enraizada em uma terra que tinha nutrientes suficientes para ela dar fruto. Então o que acontece? Agora eu vou escavar. O que Jesus está dizendo? Eu agora vou tocar na ferida. Eu agora vou mexer onde não foi mexido ainda. Eu agora vou tirar, eu vou arrancar aquilo que ainda não foi tirado. Porque ou eu arranco, ou eu tiro, ou eu escavo, ou mesmo que dói, ou mesmo que fere, ou eu faço isso, ou ela será lançada, arrancada da terra. Só assim ela vai dar fruto. E assim acontece nas nossas vidas. E nós não sabemos por que muitas das coisas estão acontecendo. É que Deus esperava tanto de você e de mim. Esperou tanto. E até agora. E por isso ele, para não nos lançar no fogo como galho seco, ele intercede nos dar mais um ano. Aqui ele está dando mais um ano para essa figueira, irmãos. Durante um ano muita coisa pode acontecer nas nossas vidas. Durante um ano muita coisa pode acontecer na minha e na tua vida. Senhor, deixa mais um ano.
na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, aleluia, que um ano vai acontecer o que não aconteceu há 3, há 5, há 10 anos atrás, na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai gerar, você vai dar fruto, você vai produzir em nome de Jesus Cristo a partir de hoje. E daremos frutos bons. Aleluia. Aí agora ele vai dizer: se der fruto, ficará. E nós precisamos dar fruto para que nós tenhamos isso. Se der, eu vou escavar. Eu vou mexer onde não vou mexer. E se durante esse processo ela der fruto, ela fica. Mas, se não der, mesmo assim ela vai ser escavada, ela vai ser mexida. E se ela não der fruto, pode cortar. Isso é tão sério nessa palavra. Quem entende, Deus está falando da nossa vida. Da nossa vida, aqui ele está falando da vida espiritual e da nossa vida carnal, que pode ser apagada a qualquer momento, porque Deus ele espera de mim, de você, frutos que agrade a Ele. E nós, querendo você ou não, Deus sempre nos visita para ver os frutos que temos produzido. Todos os apóstolos e profetas deram frutos. E chega o primeiro ano, o tempo da promessa na minha e na tua vida. Tempo esse que muitas coisas Deus já tem feito e cumprido em nossas vidas, desde o dia que Ele nos chamou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora chega a segunda visitação de Deus. Que visita é essa? É o tempo da visita que Jesus vem nos fazer para saber que tipo de fruto nós estamos produzindo. Se é frutos bons ou se é frutos ruins. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo chega agora, terceira visita, o terceiro tempo na vida do crente. Que tempo é esse? É o tempo do aviso que o Senhor diz. Aleluia! Ei, cuida, porque o teu tempo está acabando. Ei, começa a dar fruto, porque o teu tempo está chegando. Ei, aleluia! Eu já tenho te visitado, eu já tenho te dado luz suficiente para tu dar frutos. Aleluia! Cuida, que ainda dá tempo, porque o tempo está acabando, mas ainda dá tempo de você produzir frutos. Aleluia! Mas chega a última visita e a última voz é aquela que diz: acabou o teu tempo. Aleluia! O teu tempo acabou. A tua oportunidade acabou. Acabou. Isso é tão sério, meus irmãos. Tão sério. Quando o tempo de Deus já acabou, e esse tempo também pode acontecer em qualquer um de nós. Que nós vamos dar fruto. Chegou a hora de você dar fruto. Quando é tempo de colheita, é tempo de gerar vida, meus irmãos. É tempo de produzir frutos de vida, aleluia, perante o Senhor. É tempo de frutificar nessa terra. É tempo de testemunhar vida em Deus nessa terra. Aleluia, glórias a Deus. Em Mateus diz: pelos frutos os conhecereis. Se eu e você temos frutos bons ou temos frutos ruins, nós saberemos. Se eu der frutos ruins, todos saberão. Se eu der frutos bons, todos saberão. Em outros versículos, Deus vai diz: não há árvore boa que dê frutos ruins. Não tem como uma árvore boa, um crente obediente à palavra, ele dá frutos ruins. Da mesma forma, não tem
que Jesus fez com a árvore que vivia de aparência? Jesus viu a árvore, e essa árvore ela estava linda, cheia de ramos, cheia de folhas, bem verdinha. E não como nós vemos uma árvore assim, mas a gente não vai ter fruto, né? Então Jesus foi lá em busca de fruto. Chegou lá, não tinha nada. E Jesus está vendo muitos crentes dessa forma, cheio de aparência, mas vazio de frutos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus fez? Amaldiçoou a árvore. E ela morreu naquele momento. Jesus amaldiçoou, ela secou e nunca mais ela trouxe fruto. Porque ela teve oportunidade para gerar fruto, mas ela preferiu fingir que tinha fruto sem ter frutos. E Deus, Ele conhece o meio do coração, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso deitar, o nosso amanhecer, meus irmãos. E Ele sabe se eu e você verdadeiramente temos frutos ou não. Aleluia! Deus está dizendo: eu me chamei para produzir bons frutos. Espera mais um ano, Senhor, o Pinheiro diz. A pedido de Jesus, o pedido de Jesus é para a figueira. O pedido de Jesus, a intercessão de Jesus ao Pai, é por mim e por você, que estamos plantados aqui na terra. Ele pede, Ele está no tempo, Ele está intercedendo para que você venhamos dar fruto. É através da misericórdia dEle. É tempo de nós darmos frutos para Deus. Jesus não dá um tempo indeterminado. Ele pediu só mais um ano. Às vezes a gente acha que nós vamos ter o tempo que a gente quer, né? Para fazer, para tomar uma decisão de fazer aquilo que Deus espera que nós vamos fazer. Achamos que vamos ter tempo suficiente. Essa árvore ela já passou do tempo. Mas através da misericórdia, da graça de Deus, de Jesus, ela teve mais um ano. A minha oportunidade pode ser mais uma noite, pode ser mais um dia, mais uma semana, ou mais um ano, ou mais 5 anos, não sei. Mas aqui ele está dizendo que não foi um tempo determinado, não. Não foi muito tempo, não. Foi apenas um ano que Deus deu para aquela árvore começar a dar frutos. Aleluia, porque já passou tempo demais dela dar frutos e ela não deu. Jesus não deu tempo determinado. Ele pediu só mais um ano para escavar e adubar aquela árvore. Aleluia! Ainda dá tempo você produzir, ainda dá tempo para você gerar frutos, ainda dá tempo para você crescer e dar muitos frutos na presença de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é difícil gerar frutos bons? É, mas foi para isso que eu e você fomos plantados aqui. Nós não fomos plantados para perder tempo, não. Fomos plantados para aproveitar o tempo que Deus nos deu. Não importa se é mais um ano, não importa, aleluia, se é mais 10 anos, se for 2 ou 3 anos, mas Ele espera de mim e você frutos. Mas não é qualquer fruto. Não é de qualquer jeito. Ele espera